Olá e bem-vindo. Se alguma vez na vida, assim, diante de uma dificuldade, a pergunta "por que eu?" já passou pela sua cabeça, saiba que essa é uma sensação universal. Com certeza. É talvez uma das questões mais antigas e angustiantes da humanidade. E hoje a gente vai mergulhar fundo no texto que confronta essa pergunta da forma mais direta e às vezes brutal que já foi escrita. O livro de Jó. A nossa fonte é uma edição da Bíblia Sagrada. E a nossa missão aqui é desvendar a narrativa de um homem que era, tipo, a própria definição de integridade, mas que perdeu absolutamente tudo. Exato. Não vamos só recontar a história, mas tentar entender as questões gigantescas que ela levanta sobre justiça, sobre sofrimento. E sobre a natureza de uma fé que sobrevive quando tudo parece inexplicável. Perfeito. O livro todo gira em torno daquele paradoxo que assombra a gente até hoje. Por que coisas terríveis acontecem com pessoas boas? E o que a gente faz quando as respostas fáceis, sabe, aquelas fórmulas religiosas, simplesmente não funcionam mais? É o colapso do que eu chamo de teologia de bolso. E é nesse colapso que a história realmente começa. Então vamos lá. Quem era esse homem, Jó, antes da vida dele virar completamente do avesso? O texto faz questão de estabelecer as credenciais dele de um jeito impecável. Jó da terra de Uz. Ele é descrito como íntegro, reto e temente a Deus. Não era só uma pessoa boa. Ele era o padrão ouro da retidão. Exatamente. E, segundo a lógica da época, a vida dele refletia isso. Ele era imensamente rico, tinha uma família enorme, próspera, 7 filhos, 3 filhas. Milhares de animais. E a devoção dele ia muito além do superficial. O texto diz que ele oferecia sacrifícios pelos filhos só por via das dúvidas. Sim, caso eles tivessem pecado em seu coração. Ele era, tipo, proativo na sua retidão. E é essa perfeição toda que torna o que vem a seguir tão chocante. A narrativa sai da Terra e nos leva para uma cena celestial. É quase como uma reunião do conselho divino, onde os filhos de Deus se apresentam perante o Senhor. E no meio deles está uma figura chamada Satanás. Que aqui funciona mais como um acusador, né? Um adversário. Exato. E é o próprio Deus que põe Jó em evidência, quase se gabando dele. Observaste o meu servo Jó? Ninguém na terra é como ele. E aí que o acusador lança o desafio. O argumento dele é muito direto. É como se ele dissesse, claro que Jó é fiel. Você construiu um muro de proteção em volta dele. Ele te serve por interesse. Ele está questionando a pureza da fé de Jó. Isso. Será que ele te serviria de graça sem todo esse retorno? É uma aposta cósmica para ver se a fé humana é só uma transação. Em outras palavras, a fé de Jó é real ou é só um bom negócio? E Deus, confiando em Jó, permite que isso seja testado. E o teste vem em 2 ondas. A primeira é devastadora e incrivelmente rápida. Mensageiros chegam um atrás do outro, sem dar tempo para Jó respirar. Ele perde todo o gado, os servos são mortos e, por fim, a notícia mais esmagadora. Uma ventania derruba a casa onde os 10 filhos estavam e todos morrem. É uma perda total, absoluta, em questão de minutos. E a reação de Jó nesse momento é uma das passagens mais famosas de toda a literatura. Sem dúvida. Ele rasga o manto, rapa a cabeça, sinais de luto profundo. Mas então ele se prostra e adora. E diz a frase icônica: o Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. O narrador conclui. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Ele passa no primeiro teste com uma integridade que é quase sobre-humana. Mas a história está longe de acabar, porque o acusador não ataca só as circunstâncias de uma pessoa, ele ataca a própria pessoa. E é esse o próximo passo. Numa segunda cena no céu, a aposta sobe. Satanás diz que um homem suporta perder tudo, menos a própria saúde. Pele por pele, ele diz. Estende a tua mão, toca-lhe nos ossos, na carne, e verás se não te amaldiçoa na tua face. O sofrimento que era externo, agora vai ser interno, físico. E Deus permite de novo, com um limite. Poupa-lhe a vida.
Então Jó é ferido com chagas malignas da planta do pé ao alto da cabeça. A dor agora é constante, humilhante. Ele se senta nas cinzas, raspando as feridas. A imagem é de desolação total. E é nesse ponto que até a esposa dele desaba. Vendo o tormento dele, ela diz aquela frase terrível. Ainda retens a tua integridade. Amaldiçoa a Deus e morre. Ela basicamente diz, confirma a tese de Satanás. Desiste. É a voz do desespero absoluto. Mas a resposta de Jó é de uma profundidade teológica imensa. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal. Ele se recusa a ver Deus como uma máquina de bênçãos. A relação dele não é condicional. E é aqui, no seu ponto mais baixo, que chegam os três amigos. Elifaz, Bildade e Zofar. E a primeira atitude deles é, ironicamente, a melhor coisa que eles fazem no livro todo. Totalmente. Eles chegam, veem o estado de Jó e ficam tão horrorizados que não dizem uma palavra. Eles simplesmente se sentam com ele. Em silêncio. Por 7 dias e 7 noites. É um ato de pura compaixão. Um reconhecimento de que algumas dores são tão grandes que as palavras são inúteis, sabe? Ou até ofensivas. O que é uma ironia tremenda, porque eles são lembrados exatamente pelo que falaram depois. E esse silêncio respeitoso é completamente destruído no momento em que abrem a boca. O dia do seu próprio nascimento. Pereça o dia em que nasci. É um lamento de angústia existencial. Um grito de alguém que não entende por que a vida lhe foi dada só para virar um tormento. E essa explosão de dor que serve de gatilho para os amigos. Eles sentem que precisam consertar Jó, dar uma explicação para ele. E todos eles partem do mesmo sistema, a teologia da retribuição. Isso. A ideia de que Deus é justo, então o mundo é justo. Coisas boas acontecem com pessoas boas, coisas ruins com pessoas más. Causa e efeito. Ele faz, o primeiro, começa de forma quase gentil. Ele fala de uma visão que teve e sugere que o sofrimento é uma correção divina. Bem-aventurado é o homem a quem Deus castiga. Exato. Ele está tentando enquadrar a tragédia como algo positivo, pedagógico. Mas quando Jó rejeita isso, o tom deles endurece. Bildade é o próximo e ele é um tradicionalista. E bem menos sensível. Ele basicamente diz, Deus é justo, ponto final. Se teus filhos morreram, foi porque eles pecaram. É uma lógica brutal. Nesse momento, o consolo deles vira uma acusação. Uma acusação velada que se torna cada vez menos velada. Zofar, o terceiro, é o mais direto e cruel. Ele acusa Jó de esconder pecados e diz que ele merecia coisa pior. A lógica deles é uma armadilha, né? Como você está sofrendo, você deve ter pecado. Se não confessa, é porque é orgulhoso. Não tem saída. E Jó se recusa a entrar nessa armadilha. Ele sabe que não cometeu nenhum pecado que justificasse tamanha devastação. Ele desafia os amigos. Fazei-me entender em que errei. Coloca em conflito com todo mundo. E no meio dessa dor, dessa confusão toda, Jó expressa algumas das mais poderosas declarações de fé de toda a Bíblia. Ele chama os amigos de médicos que não valem nada. Porque o remédio que eles oferecem é veneno. E então, no capítulo 13, vem uma frase que é o coração da resistência dele. Ele olha para o céu e diz, ainda que ele me matasse, nele esperarei. Pensa no que isso significa. A aposta de Satanás era que a fé de Jó era só uma transação. Eu te dou bênçãos, você me dá lealdade. E aqui, Jó, sem saber de nada disso, destrói essa premissa. Ele está dizendo, minha fé não é uma moeda de troca. Ela existe apesar da minha dor. É uma das afirmações de fé mais radicais de toda a literatura. E a refutação definitiva do argumento do acusador. E não para por aí. Mais tarde, no capítulo 19, se sentindo abandonado por todos, ele faz outra declaração extraordinária. Sim, ele diz, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E ele continua, e em minha carne verei a Deus. Isso é impressionante. No fundo do poço, coberto de feridas, ele afirma a crença num Redentor, num Vingador e na ressurreição. Ele está dizendo que, mesmo que não encontre justiça nesta vida, ele tem certeza que vai encontrar na próxima. E que vai ver Deus face a face.
e que Deus estará do lado dele. Essa esperança vai muito além da teologia de causa e efeito dos amigos dele. Jó está olhando para a eternidade. Exatamente. Ele está desenvolvendo uma teologia muito mais complexa, forjada no fogo do sofrimento. Depois de dezenas de capítulos de debate e um discurso de um homem mais jovem, Eliú, finalmente, o próprio Deus responde. Mas não do jeito que se esperava. De jeito nenhum. Ele não desce para um tribunal para ser interrogado, ele fala de um redemoinho. A própria manifestação já é avassaladora. E o conteúdo da resposta é ainda mais surpreendente. Sim, porque Deus nunca responde à pergunta por quê. Ele não menciona Satanás, a aposta, nada disso. Em vez disso, ele faz a Jó uma série de perguntas sobre a criação. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Exato. Faze-me saber se tens inteligência. Mas essa resposta de Deus, para ser sincero, pode parecer um pouco insatisfatória. Jó está em agonia e Deus basicamente responde com: eu sou grande e você é pequeno. Isso não é um tipo de evasão? É uma ótima pergunta e muitos leitores sentem isso. Mas talvez a questão não seja a evasão, mas uma redefinição do problema. Como assim? Ele diz: Jó, olhe para a imensidão do que eu sou. É uma tentativa de recontextualizar o sofrimento dele, tirando Jó do centro do universo. Exatamente. Ele o leva num tour pelo cosmos, fala dos limites do mar, do movimento das constelações, da vida de animais selvagens como o Behemoth e o Leviatã. A mensagem implícita é: você não conseguiria entender a resposta mesmo que eu te desse. Isso. Você governa um mundo pequeno de causa e efeito. Eu governo um universo de complexidade e mistério que vai muito além da sua compreensão. E o efeito em Jó é imediato. Ele não recebe uma explicação, mas o encontro com Deus é a resposta. Perfeitamente colocado. A resposta de Jó é de total humildade. Ele diz: bem sei eu que tudo podes. Relatei o que não entendia. Coisas que para mim eram maravilhosíssimas. E aí vem o clímax. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. E é crucial entender do que ele se arrepende. Não é de um pecado secreto, como os amigos insistiam. Mas da sua presunção em achar que poderia colocar Deus no banco dos réus e exigir explicações. Exato. E a história termina com uma reviravolta irônica e poderosa. Deus se vira para os amigos de Jó e os repreende severamente. Dizendo que eles não falaram o que era reto, como o meu servo Jó. Pensa no impacto disso. Os homens, com toda a teologia correta, com as respostas prontas, estavam errados. E Jó, com seus gritos, suas dúvidas, foi quem falou que era reto. Deus prefere a honestidade que luta à piedade que oferece respostas falsas. E a restauração final de Jó é notável. Primeiro, ele tem que orar pelos amigos que o atormentaram. Que o acusaram, que culparam os filhos dele. É preciso ter muita grandeza para interceder por eles. Isso mostra que a restauração dele não foi só material, foi interna. Talvez essa tenha sido a maior cura de todas. E depois desse ato de graça, o texto diz que o Senhor deu a Jó o dobro de tudo quanto antes possuía. Ele ganha novos filhos, novas filhas e um detalhe importante. As filhas recebem herança junto com os irmãos, algo super incomum para a época. Sinalizando uma restauração completa e até melhorada. Ele vive uma vida longa e plena. Resumindo, então, o livro de Jó não nos dá uma fórmula para entender o sofrimento. Pelo contrário, ele destrói todas as fórmulas fáceis. Ele valoriza a fé que persiste na escuridão, que ousa questionar Deus. E sublinha a distância imensa entre a sabedoria humana e a divina. O ponto central é que Jó nunca fica sabendo da aposta. Ele vive e morre sem conhecer a razão inicial. A resposta que ele recebe não é uma explicação do passado, mas uma revelação da majestade de Deus, que se torna suficiente para o futuro dele. Exato. O que nos deixa com um pensamento final para ponderar. O que é realmente mais reconfortante? Ter uma explicação simples e lógica para o sofrimento, mesmo que ela seja falsa, como a que os amigos de Jó ofereceram, ou encontrar a força para viver no meio do mistério, confiando que existe uma sabedoria e um propósito muito maiores, mesmo que a gente nunca consiga compreender totalmente.